Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma live, quer dizer, a nossa primeira live número 1 do livro As 7 Leis Espirituais do Sucesso, um guia prático para a realização dos seus sonhos, de Deepak Chopra. Bom dia, sejam muito bem-vindos, vamos entrando, que honra ter vocês aqui, minha gente. Vamos para a nossa live número 1. Olha, será que eu ainda sei fazer live? Quanto tempo que eu não faço live? Será que eu ainda sei como que faz? Vocês estão bem? Conta pra mim. Olha, hoje é a nossa live número 1 desse livro aqui. Já é a 8ª edição do Café com Gleice. 8ª edição. Deixa eu pegar aqui minha xícara. O que vocês estão fazendo? Conta pra mim. Bom dia, Maria. Bom dia, Antônio. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Olha, lembrando que o que a gente faz aqui é muito mais do que ler livro, né? A gente faz reflexão, a gente eleva a nossa frequência, né? No final da live eu também faço a leitura do devocional para vocês, que é esse aqui, o chamado de Jesus. Final da live eu abro para vocês no dia de hoje, dia 23/2. Então essa live ela é para edificar o seu dia, ela é para elevar o nível da sua frequência, para a gente começar o dia bem e para que o nosso dia seja incrível e que o nosso dia seja maravilhoso, né? Ativando a nossa mente. Então fique aqui comigo até o final, tá bom? Nossa live número 1 e será que eu ainda sei? Vocês estão bem? Conta pra mim. Simbora? Olha, deixa eu compartilhar. Compartilha essa live também com um amigo, com uma amiga. Deixa eu compartilhar aqui, porque pro pessoal agora acostumar a voltar pra live, vai dar um pouco de... Vai demorar um pouquinho o pessoal acostumar, porque já tem um bom dia que eu não... Já tem um bom tempo que eu não faço live. Então, até o pessoal acostumar de novo. As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Gente, o que será que esse livro nos reserva? O que será que esse livro nos reserva? Esse livro ele é muito forte. E eu deixei para ler ele aqui junto com vocês. Eu tô lendo outro livro, mas esse aqui eu deixei para ler com vocês, tá bom? Simbora, vamos ver aqui. Olha, o livro, ele tem uma introdução e tem a primeira lei. Então, hoje a gente vai ler a introdução. Deixa eu mostrar para vocês. E ele é bem curtinho, a gente vai ler esse livro muito rápido, muito rápido. Ele tem a introdução e tem a primeira lei. E a gente vai ler a metade da primeira lei hoje, que é a lei da potencialidade pura. Deixa eu ver aqui. Ele começa com essa frase aqui, olha só. O que for a profundeza do teu ser, assim será teu desejo. O que for o teu desejo, assim será a tua vontade. O que for a tua vontade, assim serão os teus atos. O que forem os teus atos, assim será o seu destino. Introdução. Embora este livro tenha como título As 7 Leis Espirituais do Sucesso, ele também poderia chamar de As 7 Leis Espirituais da Vida. Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Esse livro ele também poderia chamar, na verdade, o título do livro é As 7 Leis Espirituais do Sucesso. E ele também poderia se chamar As 7 Leis Espirituais da Vida, porque são estes os princípios seguidos pela natureza para criar tudo que existe na Terra, tudo que podemos ver, ouvir, cheirar, provar e tocar. Em meu livro Criando Prosperidade, esbocei os passos da riqueza consciente baseada na real compreensão da ação da natureza. As 7 Leis Espirituais do Sucesso constituem
a essência desse ensinamento, que uma vez incorporado à consciência, pode fazer você criar riquezas ilimitadas sem nenhum esforço e experimentar o sucesso em todas as realizações. Falando só um pouquinho sobre o autor da Deepak Chopra, para quem ainda não sabe, ele é um médico indiano, né? Escritor, ele tem vários livros publicados, principalmente os principais temas, né? Mente, corpo e espírito. E ele também é especialista também na nutrição Ayurveda, né? As 7 leis espirituais do sucesso constituem a essência desse ensinamento que, uma vez incorporado à consciência, pode fazer você criar riquezas ilimitadas sem nenhum esforço e experimentar o sucesso em todas as suas realizações. O sucesso na vida poderia ser definido como a expansão contínua da felicidade e a realização progressiva de objetivos compensadores. Por outro lado, o sucesso, que inclui a geração de riquezas, só é considerado possível com a participação de outras pessoas. É preciso que se abordem o sucesso e a abundância espiritualmente, como o constante fluxo de todas as coisas boas em sua direção. Com o conhecimento e a prática da lei espiritual, colocamos-nos em harmonia com a natureza e criamos sem ansiedade, com alegria e amor. É aquela coisa que eu sempre falo, né? Sucesso, na verdade, o título do livro é As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Sucesso, para cada pessoa, vai ser diferente. Para cada pessoa, sucesso, sinônimo do sucesso, para cada pessoa vai ser uma coisa diferente. Então, não tem como assim, generalizar sucesso. O que é o sucesso, né? Talvez na sua cabeça, sucesso para você é uma coisa e sucesso para mim é completamente diferente, né? O sucesso para a Liliane é uma coisa, o sucesso para o Alexandre é outra coisa. Então, assim, e esse livro ele vai ajudar muito também a gente ter clareza do que a gente quer para a nossa vida, né? Porque o subtítulo dele é Um Guia Prático para a Realização de Seus Sonhos. E às vezes você não realiza os seus sonhos porque na verdade você não tem clareza, você não realiza as coisas, na verdade, porque você não sabe nem quais são os seus sonhos. Você não sabe nem quais são os seus sonhos. O que você quer, na verdade. Então, quando a gente não quer, quando a gente não tem clareza, a gente não realiza. A gente só replica as coisas que as pessoas próximas da gente, ou aquelas pessoas, ou o lugar que a gente trabalha, ou as pessoas que a gente convive, fala pra gente o que a gente tem que fazer. Entende? Deixa eu continuar aqui. Eu tô na introdução, tá? Pra quem tá chegando agora. São muitos os aspectos do sucesso. Olha só, os bens materiais são apenas um de seus componentes. Além disso, o sucesso é a jornada. Eu fiz um vídeo ontem, a chamada para a gente iniciar o Café com Gleice, justamente com esse texto aqui. Então, a abundância material, em todas as suas expressões, é um dos fatores que tornam a jornada mais prazerosa. Mas o sucesso, além disso, né, além de questões materiais, além de coisas materiais, o que é o sucesso? Porque nada adianta a gente ter coisas materiais, a gente ter bens, a gente ter coisas, se a gente não tem saúde, se a gente não tem entusiasmo pela vida, se a gente não tem relacionamentos bons, se a gente não tem energia, se a gente não tem liberdade, se a gente não tem liberdade criativa, se a gente não tem liberdade emocional, principalmente, a liberdade emocional, se a gente não tem bem-estar, se a gente não tem paz de espírito, o que adianta? Bens materiais é muito bom, eu gosto, não sei você. Eu não vou falar que o livro, na verdade, ele não traz essa questão de que não é para você ter bens materiais, não é para você ter dinheiro, não é isso. Não é isso. E vocês vão entendendo, eu também vou entendendo, porque na verdade eu leio junto com vocês, tá? Mesmo que tenhamos a experiência de tudo isso, permaneceremos insatisfeitos se não cultivarmos as sementes da divindade em nosso interior. Na realidade, somos uma divindade disfarçada. Somos,
embriões de deuses e deusas que, contidos em nosso ser, buscam a plena materialização. O verdadeiro sucesso é, por isso, a experiência do milagre. Olha isso. Então, o sucesso, ele não é o destino. Porque a gente vive sempre correndo atrás das coisas, a gente fica sempre buscando todos os dias. O que te faz levantar da cama todos os dias? Não é essa busca? Essa busca por algo. Então a gente cai nessa ilusão de que o sucesso, ele é a chegada, é o destino. E na verdade o sucesso é como que você se sente, como que você está diante dessa jornada na sua vida. Porque quando a gente chega lá no final da vida, que a gente olha para trás, a gente pensa assim, né? Será se eu tive sucesso durante toda a minha vida? Ou eu fiquei buscando esse sucesso a minha vida toda? Então, quando a gente pensa no sucesso como um destino, fica pesado. Fica muito pesado pra gente. Fica pesado porque a gente sempre fica buscando, né? Parece que nunca chega. O sucesso parece que nunca chega. E aí ele diz, na realidade somos uma divindade disfarçada, somos embriões de deuses e deusas que, contidos em nosso ser, buscam a plena materialização. O verdadeiro sucesso é, por isso, a experiência do milagre. A experiência do milagre. Qual é a experiência do milagre, minha gente? A experiência do milagre é isso aqui, a gente está vivo. Olha pro céu aí agora para você ver. Vai lá na janela, não sei, vai na porta, olha pro céu. Vai lá fora, olha pro céu. Agora não, depois quando terminar a live. Olha pro céu. Você acordou hoje. Só o fato de você ter acordado hoje já é um milagre. Já é um milagre. É a divindade se abrindo em nosso interior, é percebermos essa divindade em toda parte, em tudo o que experimentamos, no olhar de uma criança, na beleza de uma flor, no voo de um pássaro. Quando passarmos a experimentar a vida como a expressão milagrosa da divindade, olha isso. Quando passarmos a experimentar a vida como expressão milagrosa da divindade, não de vez em quando, mas o tempo todo, saberemos o que significa verdadeiramente o sucesso. Uma coisa que eu faço todos os dias e que eu não fazia, porque a gente vai vivendo, a gente vai vivendo a vida de uma forma assim, muito sem sentido, né? Aí chega uma hora que a ficha cai. Aí você começa a ver sentido em tudo. Você começa a ver sentido num pássaro que passa ali, você começa a ver sentido numa flor, você começa a ver sentido nas pequenas coisas. Então, quando eu acordei, comecei a ver sentido para as coisas, todos os dias quando eu acordo, eu olho para o céu e falo, né? Eu recebo a vida. Eu recebo a vida. Faz esse exercício aí todos os dias quando você acordar. Eu recebo a vida. Eu recebo a vida. No início vai parecer um pouco forçado. Você vai fazer sem sentimentos, mas com o tempo você vai entender exatamente isso aqui que ele está falando. O verdadeiro sucesso é a experiência do milagre. E a vida é um milagre. E a gente só passa a ter esse sucesso na nossa jornada quando a gente compreende isso. Só que quando a gente fica nessa busca pelo sucesso, e que eu não sei o que é o sucesso para você, fica pesado. Então, antes de definir as 7 leis espirituais do sucesso, vamos entender o conceito de lei. Lei é o processo pelo qual o não manifesto torna-se manifesto. É o processo pelo qual o observador torna-se o observado. Aquele que vê se transforma no cenário. O sonhador evidencia o sonho.
Toda a criação, tudo que existe no mundo físico, é resultado do não manifesto transformando-se em manifesto. Tudo que contemplamos vem do desconhecido. Nosso corpo físico e o universo físico, tudo que podemos perceber pelos sentidos, são transformações do não manifesto, do desconhecido, do invisível, em manifesto conhecido, visível. O universo físico nada mais é que o eu, desdobrando-se para experimentar-se como espírito, mente e matéria. Em outras palavras, todos os processos da criação são processos por meio dos quais o eu, ou seja, a divindade, se expressa. A consciência em movimento se expressa com os objetos do universo na eterna dança da vida. A fonte de toda a criação é a divindade, que ele chama aqui de espírito. O processo da criação é a divindade em movimento, que no caso é a mente. O processo da criação é a mente. Porque nada no mundo, minha gente, tudo que foi criado, na verdade, primeiro foi criado na mente. Tudo. Essa xícara, por exemplo, para ela existir, primeiro ela foi criada na mente de alguém. Então ela não existia. Então, para as coisas acontecerem, para as coisas existirem, primeiro ela tem que existir onde? Na mente, tem que partir da mente. Então ele diz aqui, cadê? A divindade se expressa. A consciência em movimento se expressa como os objetos do universo na eterna dança da vida. A fonte de toda a criação é a divindade, que no caso é o espírito. O processo da criação é a divindade em movimento, que é a mente. O objeto da criação é o universo físico, inclusive o corpo. Esses três componentes da realidade, que são o espírito, a mente e o corpo, que é o observador, ato de observar e observado, são essencialmente a mesma coisa. Todos eles vêm do mesmo lugar. Que é o reino da potencialidade pura, que é basicamente não manifesto. As leis físicas do universo, na verdade, representam esse processo da divindade em movimento, ou a consciência em movimento. Quando compreendemos essas leis e as aplicamos em nossas vidas, que é o que a gente vai ver aqui, nesse livro que nós estamos lendo, nós vamos ver as 7 leis espirituais. E aí, quando você compreender essas 7 leis espirituais do sucesso, você vai cair a ficha e vai pensar, nossa, eu estava vivendo de forma errada. Bom dia, querido, seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Olha, fica aqui comigo até o final, não sai, tá? Bom dia, Fernanda, maravilhosa. Buenos dias, um dia abençoado para nós. De volta às lives. Olha, tenha um pouco de paciência comigo hoje, porque foram, acho que mais de 20 dias sem live, eu acho. Então eu perdi o costume. Até voltar vai demorar um pouquinho, tá? Eu tô aqui ainda no modo manivela. A cabeça ainda não tá totalmente, sabe? Estou começando agora o meu devocional, amiga, 7 horas. Ai, que maravilha. Que bom. Continuando aqui, cadê? As leis físicas do universo, na verdade, representam esse processo da divindade em movimento, ou consciência em movimento. Quando compreendemos essas leis e as aplicamos em nossas vidas, qualquer coisa que desejamos pode ser criada. Olha isso. E vocês estão percebendo que todos os livros que nós lemos aqui no Café com Gleice, eles é como se fosse uma continuação, e não é por acaso, assim, quer dizer, não é que é por acaso, não é, a escolha do livro, na verdade, não parte disso, né? Porque as escolhas dos livros que eu faço aqui para o Café com Gleice é muito de forma, não é nem de forma intencional, na verdade, é de forma mais natural, assim, sabe? Intuitiva, é isso, de forma intuitiva. E aí, nessa frase aqui, eu pensei, nossa, é uma continuação do livro que a gente leu, o último livro que a gente leu foi
Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Joe Dispenza. E olha o que ele diz aqui, olha só. Quem está chegando agora, nós estamos lendo esse livro aqui, As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do médico indiano, Deepak Chopra. E ele diz assim, cadê? Quando compreendemos essas leis e aplicamos em nossas vidas, qualquer coisa que desejamos pode ser criada. Porque as mesmas leis que a natureza utiliza para criar uma floresta, para criar uma galáxia, uma estrela, um corpo humano, podem realizar nossos desejos mais profundos. Agora, passemos às 7 leis espirituais do sucesso para aprender como aplicá-las em nossas vidas. E essa é a essência aqui do Café com Gleice. Os livros que eu leio aqui junto com vocês é justamente para isso. Não só a gente faz a leitura, não só a gente faz a reflexão, como também são livros práticos, né? Todos os livros que eu leio aqui são livros práticos. E o que significa livro prático? É que a gente pode inserir na nossa vida, a gente pode colocar na nossa rotina. É essa a intenção, para a gente aplicar os ensinamentos que a gente tem aqui todos os dias, 6h40 da manhã, na live, e aplicar no nosso dia, porque nada adianta se a gente ler um livro prático e a gente não aplicar pelo menos uma coisinha na nossa vida. A gente tem que aplicar nem que seja uma coisa. Então, do que eu vou ler aqui para vocês, não esqueça de pegar um caderno, tá? Para você que vai acompanhar aqui a leitura do livro. Tenha sempre um caderno do seu lado, um papel, uma caneta, para você anotar os insights do livro, principalmente se você não tiver o livro, tá bom? Se você tiver o livro e você quiser anotar no próprio livro, fique à vontade. Mas é bom ter um caderno para ir anotando os insights, tá? E aí a gente vai ler aqui a primeira lei. Qual é a primeira lei aqui? É a lei da potencialidade pura. E a gente vai entender essa lei e vai aplicar pelo menos alguma coisa na nossa vida hoje, tá? A fonte de toda a criação é a conscientização pura, a potencialidade pura que busca expressar-se do não manifesto ao manifesto. E quando descobrimos que nosso verdadeiro eu é potencialidade pura, alinhamos-nos à força que coordena tudo no universo. E essa lei da potencialidade pura, ela é tão incrível, porque às vezes a gente se coloca tanto num lugar de insignificante, a gente se coloca tanto num lugar de pequeno, de pequena, que a gente esquece. A gente esquece que a gente tem um poder. Você sabia que você tem um poder? Você tem um poder, mas às vezes a gente se coloca num lugar de insignificância. Então, a lei da potencialidade pura, ela vai trazer justamente isso pra gente, tá? A gente vai entender aqui, porque eu também tô lendo junto com vocês. No princípio, não havia existência ou inexistência. O mundo era energia não revelada. Ele vivia sem viver por seu próprio poder e nada mais havia. A primeira lei espiritual do sucesso é a lei da potencialidade pura. Essa lei se apoia no fato de que somos essencialmente consciência pura. Consciência pura significa potencialidade pura. Trata-se de nossa essência espiritual. É o campo de todas as possibilidades e da criatividade infinita. Ser infinito e ilimitado é pura satisfação. Outros atributos da conscientização são o conhecimento puro, o silêncio infinito, o equilíbrio perfeito, a invencibilidade, a simplicidade, a felicidade. Essa é a nossa natureza essencial. A simplicidade, a felicidade, o equilíbrio, tudo isso é a nossa potencialidade pura. É natural do ser humano. Só que você se esquece disso. Quando você a descobre, ou seja, quando você entende que você pode ser isso, que você pode ter isso, quando sabe quem realmente é, encontra toda a sua potencialidade. Você sabia disso? Você sabia que você é potência? A primeira lei é potencialidade pura, que vem de potência.
que vem de potência, mas aí você prefere se colocar num lugar em que você se sente pequeno, você se sente pequena, e aí você começa a pensar nos problemas, você começa a pensar, você começa a olhar a vida das outras pessoas, por que a vida da fulana é assim, a minha não é. Você começa a se comparar, quando você começa a se comparar, você se diminui, e aí você esquece. Aí você só vê potência na outra pessoa, você não vê potência em você. E aí você se esquece que você também é potência. Por que você é potência? Porque você é criatura. Você é criatura. E você é criador. Nós somos criaturas e criadores. Ao mesmo tempo. É no conhecer-se que se reside a capacidade de realização de todos os sonhos, porque você mesmo representa a potencialidade eterna, a imensurável potencialidade de tudo que foi e poderá vir a ser. A lei da potencialidade pura também poderia ser chamada de lei da unidade, pois, sob a diversidade infinita da vida, encontra-se a unidade do espírito da pessoa. Não existe separação entre você e esse campo de energia. O campo da potencialidade pura é o próprio eu. E quanto mais você busca a sua verdadeira natureza, que é, no caso, o próprio eu, mais se aproxima do campo da potencialidade pura. Por que a gente se esquece que a gente é potência? Porque a gente se distancia da natureza. A gente se distancia do que é natural. E cada vez mais, nesse mundo que a gente vive, nessa correria que a gente vive, a gente se esquece do natural. Na experiência do eu, chamada autorreferência, nosso ponto de referência interior é o espírito, e não aquele que nos rodeia. Seu oposto é o objeto referência, cujo ponto de referência interior é o ego. Presta atenção nisso, que ele vai trazer aqui. Na experiência do objeto referência, deixamos-nos influenciar pelo que acontece fora da nossa natureza interior. E é por isso, e é isso que faz com que a gente se diminua. Que a gente não acredita que a gente pode sim realizar as coisas que a gente quer na nossa vida. Porque a gente esquece do natural. A gente se esquece disso. Na experiência do objeto referência, deixamos-nos influenciar pelo que acontece fora de nossa natureza interior, por situações, por circunstâncias, pessoas, coisas. A gente deixa se influenciar por tudo isso. Vem uma pessoa, te fala uma coisa, você vai e acredita. Aí acontece algo com você e você pensa, nossa, tá vendo? Essas coisas só acontecem comigo. Não dá certo, nada dá certo. Nesse estado, nós buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Que é o que a gente faz todos os dias. A gente está todos os dias buscando a aprovação das pessoas. Nesse estado, buscamos incessantemente a aprovação dos outros. Nossos pensamentos e comportamentos antecipam-se a toda resposta, porque fundamentam-se no medo. Fundamentam-se no medo. Deixa eu marcar aqui. Deixa eu pegar meus marca-textos, que eu acabei esquecendo. Eu vou lendo aqui com vocês e marcando também. Então, o que ele traz? Porque fundamentam-se no medo, minha gente. E é o medo que faz coisa, viu? É o medo que faz coisa. Todas as nossas emoções, os nossos sentimentos, a maioria deles, são causadas por conta do medo. No objeto referência, nossa tendência é querer controlar as coisas, ter necessidade do poder externo. Todas essas situações, necessidade de aprovação, de poder externo, de controle das coisas, estão baseadas no medo. Presta atenção nisso.
estão baseadas no medo. Esse tipo de força não é da potencialidade pura, o poder do eu, o poder real. Se experimentamos o poder do eu, não há medo, não há compulsão para o controle, não há esforço para obter a aprovação ou para conseguir o poder externo. E é isso que a gente faz na nossa vida. A gente quer a aprovação das pessoas o tempo todo, a gente quer controlar. Já presta atenção para você ver se quando você está num relacionamento, se você não quer controlar. A gente quer controlar tudo. A gente quer que as coisas saiam do nosso jeito, sempre. E por que a gente controla? Às vezes você está dentro de um relacionamento e você quer controlar as coisas. Por medo, porque às vezes você tem medo de perder a pessoa. Às vezes você tem medo do comportamento dessa pessoa perante a sociedade. O que as pessoas vão dizer dessa pessoa, do que essa pessoa está falando, que essa pessoa está fazendo. Então o controle vem muito disso. O controle vem do medo. Todas as nossas emoções, os nossos sentimentos vêm do medo. No estado do objeto referência, o ego está em primeiro lugar. Olha isso, presta atenção. Mas ele não expressa o que você realmente é. O ego reflete apenas sua autoimagem, sua máscara social, o papel que você representa. Olha isso. O papel que você representa. E ele vai trazer uma coisa aqui que eu acho muito interessante, que é a questão do ego. E sua máscara social necessita de aprovação, sua máscara social necessita de controle, de apoio no poder, porque vive com medo. Seu verdadeiro eu, que é seu espírito, que é sua alma, está livre dessas necessidades. É imune à crítica. É imune à crítica. Quando você se torna imune à crítica, você entendeu tudo. Você já entendeu o jogo da vida. Não teme desafios, não se sente inferior a ninguém. Mas também é humilde, não se sente superior porque reconhece que todas as pessoas representam o mesmo eu, o mesmo espírito com diferentes faces. Essa é a diferença essencial entre autorreferência e objeto-referência. Na autorreferência você experimenta seu verdadeiro eu, que não teme desafios, respeita todas as pessoas e não se sente inferior a ninguém. O alto poder é, portanto, o verdadeiro poder. Olha isso, porque há uma diferença muito grande entre poder e alto poder. Vocês sabiam disso? Há uma diferença muito grande. O que é o poder? E o que é o alto poder? Já o poder assentado no objeto referência é um falso poder. Olha isso. Na verdade, o poder ele está pautado no ego. O poder, ele está pautado no ego. Aí, é por isso que quando você tem um certo poder, algo, por exemplo, você tem um cargo, ou você... Ai, gente, eu já vi tantas pessoas, eu conheço tantas pessoas que vivem por ego. Conheço tantas pessoas que vivem por ego, com medo de perder esse poder. Porque, na verdade, é o poder que faz ela se sentir viva. Olha só, já o poder assentado no objeto referência é um falso poder. Por estar fundamentado no ego, ele existe enquanto existiu o objeto de referência. Que o objeto de referência, na verdade, é o quê? É o cargo. Talvez uma pessoa, ela tem, sei lá, ela trabalha num lugar e ela tem esse cargo nesse certo lugar. Mesmo que ela não goste de trabalhar ali, ela segue firme e forte naquele lugar. Ela segue firme e forte naquele cargo porque ela não quer perder o poder. Ela não quer largar o osso. Mesmo que ela não esteja bem ali. Só que o que as pessoas vão dizer se ela sair desse cargo? Se ela perder esse poder? O que as pessoas vão dizer se você perder esse poder? Só que ela insiste naquele trabalho ruim por conta
do medo do que as pessoas vão dizer, por conta do ego. Então, o poder é isso. O poder assentado no objeto referência é um falso poder. Por estar fundamentado no ego, ele existe enquanto existir o objeto de referência. Ou seja, seu poder ele só existe enquanto você estiver naquele cargo. Aí, quando você sair do cargo, cadê o seu poder? Para onde foi o seu poder? É por isso que muitas pessoas, quando perdem o emprego, entram em depressão. Que na verdade não é por conta do emprego, é por conta do poder que ela tinha naquela situação que ela estava. Entende? Se você tem muito dinheiro, se você tem um título, então as pessoas quando elas se apegam a título, as pessoas que se apegam a título, elas estão, na verdade, nessa frequência desse poder. Se você tem muito dinheiro, se você tem um título, se você tem um cargo importante, se você é presidente de um país, olha isso, presta atenção. Se você é presidente de um país, se você é presidente de uma empresa, esse poder tão apreciado desaparecerá juntamente com o dinheiro, juntamente com o título, juntamente com o cargo. Ele vai desaparecer. Esse poder ele vai desaparecer junto, foi-se com Deus. Já pensou? Aí essa pessoa ela é demitida. Aí o poder dela vai lá para baixo. E eu falo isso por experiência própria, minha gente, porque aconteceu comigo. Eu falo isso por experiência própria. Porque às vezes a gente se apega muito ao nosso poder, a gente se apega ao nosso cargo. A gente se apega aos nossos títulos. Que foi o que aconteceu comigo. Bom dia, Luiz. Seja bem-vindo. Então, vou repetir aqui, tá? O poder assentado no objeto referência é um falso poder. Por estar fundamentado, ele existe enquanto existir o objeto de referência. Então, o seu poder, ele só existe enquanto você... Será que caiu aqui no Instagram? Me fala se vocês estão me vendo. Me fala se vocês estão me vendo, se vocês estão me ouvindo. Deixa eu tomar aqui meu chazinho. Tá travando, né? Percebi que tá travando. Tá ótimo. Obrigada, Luiz. Então, se você tem muito dinheiro, se você tem um título, se você tem um cargo muito importante, se você é presidente do país, se você é presidente de alguma empresa, esse poder tão apreciado desaparecerá juntamente com esse dinheiro, com esse título e com esse cargo. O poder baseado no ego, portanto, deixa de existir quando terminam todas essas situações. Então, eu vou trazer para a minha realidade, para a minha situação, tá? Quando a gente tem eu tinha um cargo muito importante numa empresa. E eu me baseava, e era justamente nisso, eu me baseava nos títulos. Eu tenho muitos títulos, eu não tenho poucos títulos. Eu tenho muitos títulos. Então, eu me baseava nisso, e eu queria quanto mais título, melhor. Quanto mais título, melhor. Quanto mais um cargo mais alto, melhor. Então, quando eu me vi fora disso, o meu chão desabou. Ou seja, a gente perde o poder. Porque o poder, esse poder, ele está arraigado nesse cargo. E é por isso que a maioria das pessoas entram em depressão quando é demitido. Entende? E aí ele diz, o poder baseado no ego, portanto, deixa de existir quando terminam essas situações. Assim que desaparecem, seja lá o que for, esse título, o cargo, o dinheiro, o poder também se esvai.
Agora, o alto poder, minha gente, é diferente. Por isso que hoje, é por isso que eu tive que trabalhar muito e resgatar esse alto poder em mim. E resgatar esse alto poder. Porque quando você tem a consciência dessa potencialidade pura, que é essa primeira lei que nós estamos vendo hoje, anota aí, tá? Primeira lei é a lei da potencialidade pura, porque você é potência. Você é potência. Então, aí ele diz, ó, o alto poder, no entanto, é diferente. O alto poder é diferente. Ele é permanente, porque está fundamentado no conhecimento do eu. É por isso que o autoconhecimento é tão importante. Porque se você baseia a sua vida num cargo, se você baseia a sua vida num título, você está baseando o seu poder no ego. Você está baseando o seu poder naquele objeto, naquilo que você tem. E aí quando você perde? E quando você perder esse título? E quando você perder esse cargo? O que vai sobrar? Quem sobra? Quem resta quando você perder o cargo? Quando você perder o título? Quem é você sem esse cargo? Quem é você sem esse título? Quem é você sem os seus bens materiais? O alto poder, no entanto, é permanente porque está fundamentado no conhecimento do eu. Ele tem características próprias e atrai não só as coisas que você deseja, como as pessoas que possam lhe interessar. Magnetiza as pessoas, as situações e as circunstâncias que alimentam os seus sonhos, apoiando-se nas leis naturais. É também o suporte da divindade que se encontra num ser em estado de graça. Esse poder é tão intenso que você encontra prazer em se ligar às pessoas e elas a você. É o poder do vínculo originado do amor verdadeiro. Como é possível aplicar a lei da potencialidade pura, o campo de todas as possibilidades em nossa vida? Como que a gente consegue? Porque ele traz justamente isso, né? Ele fala sobre a primeira lei, que é a lei da potencialidade pura, mas ele traz também como que a gente pode inserir na nossa vida, inserir na nossa rotina, que é o que nos interessa aqui, tá? Se você deseja desfrutar os benefícios do campo da potencialidade pura, se você quiser fazer pleno uso da criatividade, que é inerente à consciência pura, precisará ter acesso a ela. Uma forma de conseguir isso é se entregar diariamente a momentos de silêncio. Silêncio. Praticar a meditação, evitar julgamentos. E como é desafiador a gente ficar em silêncio hoje em dia, né? Então ele está trazendo aqui para vocês, ele está trazendo para a gente. Como que a gente consegue inserir na nossa vida a primeira lei, que é a lei da potencialidade pura? Ficando em silêncio, será se você consegue? Será se você consegue ficar meia hora em silêncio? 1 hora em silêncio? 2 horas? Viver em contato com a natureza é outra maneira de ter acesso às qualidades inerentes a esse campo. A infinita criatividade, a liberdade, a felicidade. Praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser. Você já experimentou simplesmente ser? E não ter? Que a nossa preocupação hoje, né? O livro é As 7 Leis Espirituais do Sucesso. Só que foi ensinado a gente, principalmente hoje em dia com rede social, que o sucesso é o ter. E não é ruim ter não, tá? Eu não tô aqui pregando pobreza, não. Não é isso, não. O ter é muito bom. Mas é aquela questão. O ter, ele vai te trazer poder. Ele vai te trazer poder e é um poder que está arraigado no objeto. E aí, quando você perde esse objeto, você perde o seu poder. Então, praticar o silêncio significa assumir o compromisso de reservar uma certa quantidade de tempo para simplesmente ser.
experimentar o silêncio representa afastar-se periodicamente da atividade da fala e também de atividades como assistir televisão, ouvir rádio, ler um livro. Aqui ele traz esses 3 exemplos, né? Que era na época, deixa eu ver quando que esse livro foi publicado. Deixa eu ver aqui. Primeira publicação dele. Ai, não tô achando, mas eu vou ver aqui depois. A primeira publicação. Então, assim, provavelmente, quando ele escreveu esse livro, a internet, a rede social, não era tão comum como é hoje. Então, ele coloca aqui, experimentar o silêncio representa afastar-se periodicamente da atividade da fala e também da atividade como assistir televisão, ouvir um rádio, ler um livro. E aí eu acrescento aqui, rede social, WhatsApp, aqui, Instagram, TikTok, vídeos no YouTube, até ler um livro. Se você nunca se entregar à experiência do silêncio, estará provocando turbulência em seu diálogo interior. Sempre que possível, reserve algum tempo para experimentar o silêncio, minha gente. Tem pessoas que não conseguem ficar no silêncio. Tem pessoas que não conseguem ficar em silêncio. É desafiador para algumas pessoas. Sabia que tem gente que não suporta o silêncio. Tem gente que já chega em casa já ligando TV, já chega em casa já abrindo, né, o celular, rede social. Ou assuma o compromisso de manter o silêncio durante um certo período diariamente. Poderia fazê-lo por 2 horas, por exemplo. Se isso lhe parecer muito, faça-o por 1 hora apenas. Mas tente sempre aumentar este tempo, experimentar o silêncio por um tempo cada vez maior, um dia inteiro, 2 dias, 1 semana. O que acontece quando você entra na experiência do silêncio? O que acontece? No início, seu diálogo interior fica mais turbulento. Você sente uma necessidade intensa de dizer coisas. Conheci pessoas que ficavam completamente loucas nos primeiros dias em que se comprometiam a estender o período de silêncio. Eram tomadas por uma sensação de urgência e ansiedade. Mas quando persistiam na experiência, seu diálogo interior começava a se aquietar. E olha só, as coisas, é incrível como as coisas acontecem na minha vida. Ontem eu fiz justamente isso. Ontem eu aproveitei para fazer justamente isso. Fiquei um bom tempo ontem em silêncio. Mas porque eu já pratico isso há um tempo. E o silêncio logo se tornava profundo. Isso acontece porque depois de um tempo a mente desiste. Ela se dá conta de que não adianta ficar dando voltas e voltas se você, que no caso eu, o espírito, não vai falar e ponto final. Então, quando o diálogo interior silencia, você começa a experimentar a quietude do campo da potencialidade pura. Então, é assim que você consegue colocar essa primeira lei que ele está trazendo aqui, que é a lei da potencialidade pura, é assim que você consegue. É se dedicando um tempo ao seu espírito, é dedicando um tempo a esse silêncio. E aí eu vou trazer esse desafio para vocês hoje. E aí vocês me contam amanhã se vocês conseguiram. Vocês vão hoje colocar isso em prática na vida de vocês. Vocês vão escolher um momento do dia de vocês hoje para vocês estarem em silêncio. Sem música, sem rede social, sem leitura, sem julgamentos. Então, esse é o nosso desafio de hoje, tá bom? A meditação é outra. O ideal seria que você meditasse pelo menos 30 minutos pela manhã e 30 minutos à noite. Pela meditação, você aprende a experimentar o campo do silêncio puro e da percepção pura. Se você não consegue meditar, se você ainda não tem o hábito, esse costume de meditação,
Não precisa fazer meditação, você só precisa ficar pelo menos meia hora em silêncio. Faz esse teste para ver. Faz esse teste hoje, tá? Nesse campo do silêncio puro está o campo da correlação infinita, o campo do infinito poder de organização, o supremo terreno da criação, onde todas as coisas estão inseparavelmente conectadas a tudo que existe. Na quinta lei espiritual, que é a lei da intenção e do desejo, você verá como é possível inserir um leve impulso de intenção nesse campo, para que seus desejos surjam espontaneamente. Mas antes você precisa experimentar a quietude, que é o primeiro requisito. A quietude. A quietude é o primeiro requisito para que seus desejos se manifestem, minha gente. Pelo amor de Deus. Olha isso. A quietude. Mas hoje a gente vive nesse barulho eterno, né? A gente já acorda com esse barulho, o barulho das nossas vozes, o barulho da rede social, o barulho que eu tenho que correr atrás, eu tenho que correr, eu tenho que correr, eu tenho que correr. A maioria das pessoas hoje não consegue mais viver essa quietude, não consegue. Vocês me veem, eu sempre posto vídeos sentadinha numa mesa, ali é no Rio aqui da minha cidade. Então, assim, eu também vivi assim, quando eu tinha o cargo lá que eu falei para vocês, né? Eu falei para vocês que eu vivia nessa correria, nessa loucura de correria. Quanto mais título, melhor. Quanto mais cargo, melhor. Quanto mais função, melhor. Pode me dar que eu dou conta. Pode me dar. Eu não tinha esses momentos de quietude. Eu não sabia o que era isso. Eu não sabia o que era quietude. Aí hoje eu vivo completamente de forma diferente. Completamente de forma diferente. A hora que eu quiser silenciar, eu silencio. Aí eu vou, aí vocês sempre me veem, né? Um vídeo sentadinha lendo ou escrevendo. Lá é um lugar, lá é a natureza. Natureza, vai pra natureza, gente. Vai pra natureza, coloca o pé no chão, coloca o pé na grama. Faz isso hoje. Entra numa igreja, não sei qual é a sua religião, não interessa a sua religião. Não interessa a sua religião. Entra numa igreja, fica lá por meia hora sentadinha, em silêncio. Vai para a natureza, procura um lugar quieto para você experimentar essa quietude. Só que você cai numa irrealidade todos os dias, que é a vida dos blogueiros, é a vida da blogueira. Aí você acha que a sua vida tem que ser igual à vida da blogueira. Aí você tem que acordar, tem que tomar super coffee, tem que correr pra academia, tem que correr pro trabalho, tem que correr, tem que correr, tem que correr. Aí você vive nessa correria. Não estou dizendo que não é para você ter a sua vida, que não é para você correr atrás das suas coisas. Não é isso que eu estou dizendo aqui. A gente tem sim que correr atrás das nossas coisas. Mas o correr, esse correr, que seja um correr diferente, que seja um correr com pausas, que você consiga pausar. Aí ele diz, só para a gente finalizar, que horas? Meu Deus, 7h35 já. Olha, vocês chegaram atrasados hoje, tá? Amanhã eu vou fazer chamada e eu quero todos vocês aqui, 6h40 da manhã. A live começa às 6h40. Eu queria começar um pouquinho mais tarde, que eu tô vendo que vocês estão entrando muito mais tarde. Vocês não conseguem entrar às 6h40, mas eu vou ver como é que vai ser essa semana, tá? Não sei se eu vou mudar o horário. Por enquanto, eu ainda tô fazendo um teste aqui pra ver. Cadê? Mas antes você precisa experimentar a quietude, que é o primeiro requisito para que seus desejos se manifestem. É por isso que no desafio Acorde para Você, que é um desafio que eu faço com as mulheres,
21 dias e que agora vai ser 14 dias, a gente tem esse momento de silêncio quando a gente acorda. É um dos protocolos. Ou silêncio ou meditação. Nos primeiros horários do seu dia, nos primeiros minutos do seu dia. O que você faz nos primeiros minutos do seu dia, criatura? Pelo amor de Deus, me conta aqui. Me conta aqui o que você faz nos primeiros minutos, quando você abre o seu olhinho. Você está lá dormindo. Aí você desperta. Aí você levanta da cama. O que você faz? Me conta. Quero saber. O que você faz? Me conta, tá? Então, cadê? Ela o transporta ao campo da potencialidade pura com as infinitas possibilidades de realização. A gente só consegue se conhecer quando a gente para. E a gente só consegue entender o que a gente quer quando a gente para também. Se você não tem clareza do que você quer para a sua vida, você não vai realizar nada na sua vida. Nada. Imagine se atirando uma pedrinha num lago tranquilo e observando as ondas que se formam. Momentos depois, quando as ondas cessam, você atira outra pedra. É exatamente o que fazemos quando entramos no campo do silêncio puro, introduzimos uma intenção. No silêncio, a intenção mais remota espalha ondas sobre o leito da consciência universal que interliga todas as coisas. Mas se você não experimentar a quietude da consciência, se sua mente continuar como um oceano turbulento, pode colocar o edifício em peristate dentro dela que nem vai notar. Olha isso. Para a gente finalizar aqui, tá? A gente continua amanhã. Na Bíblia, encontramos a seguinte frase. Fique em... Olha, gente, eu arrepiei aqui agora. Fique em silêncio. Sinta a minha presença. E saiba que eu sou Deus. Olha isso. Tá na Bíblia isso aqui, minha gente. Tá na Bíblia. Fique em silêncio, sinta a minha presença e saiba que eu sou Deus. Isso só se consegue por meio da quietude, por meio do silêncio, por meio da meditação. Outra coisa também, o julgamento. Para de julgar as pessoas. Para de julgar a si mesma. Para de julgar as pessoas a si mesma. Você julga demais. Você já percebeu que você passa o dia todo julgando as pessoas? Não só as pessoas, como você mesma. Não só as pessoas. E o julgamento a si mesma é o pior julgamento que você pode fazer. É a pior coisa que você pode fazer. Ele diz, outra maneira de acessar o campo da potencialidade pura é por meio do não julgamento. Julgar é estar constantemente avaliando as situações como certas ou erradas, boas ou más. Se você está constantemente avaliando, classificando, rotulando, analisando, cria muita turbulência em seu diálogo interior. Essa turbulência restringe o fluxo de energia entre você e o campo da potencialidade pura. Literalmente, você diminui o espaço vazio entre os pensamentos. Olha isso. Isso foi outra coisa que eu mudei em mim também. Julgamento. E é muito desafiador porque o julgar, ele é inerente do ser humano. Toda rodinha de amigos que você chegar, essas pessoas elas vão estar julgando outras pessoas. Elas vão estar classificando, elas vão estar falando de outras pessoas. Então é por isso que hoje eu sempre comecei a fazer esse exercício do não julgamento e hoje é natural, mais natural para mim. Então eu vejo as pessoas julgando outras, eu não entro naquela frequência, sabe? Eu não entro nessa frequência. Então, minha gente, desafio para hoje, para vocês, pra gente finalizar aqui a live, que eu não sei o que está acontecendo aqui no TikTok.
não sei o que está acontecendo aqui, Senhor Jesus. Olha, eu acho que não vai dar pra gente ler o chamado de Jesus hoje não, porque eu me estendi bastante na live hoje, tá? Eu leio o chamado de Jesus amanhã. Então, desafio para hoje. Qual é o desafio de hoje? Ficar em silêncio. Busque um lugar hoje, seja na natureza, seja lá qual for o lugar que você escolher, ou em casa mesmo, pode ser qualquer lugar. Fique em silêncio. Coloque esse momento de quietude na sua vida, tá bom? Olha, daqui a pouco vai ser postado, vou colocar um post no Instagram, e aí você comenta lá, tá? Se você assistiu a live, não esquece de você comentar. Eu vou trazer justamente, vou falar justamente sobre essa questão do silêncio. E aí não esquece de comentar também aqui na live gravada, se você ficou comigo até agora, se você está assistindo essa live gravada. Eu gosto muito de saber o que você está achando, tá bom? Então amanhã estarei aqui novamente. Fiquem todos com Deus. Hoje o nosso dia será maravilhoso. Sim, ele será e sim, ele será. Um beijo. Tchau, tchau. Até amanhã.